Olá, boa noite, abençoados. Boa noite, povo santo do Senhor. Boa noite, eleitos de Deus, né? Vamos já tomar lugar das nossas cadeiras. Vamos nos posicionar no nos nossos birôs, né? Na nossa sala, no nosso quarto. Tome os nossos celulares, né? E vamos dar início a mais um culto de louvor e de adoração. É um grande prazer estar aqui com os irmãos em mais uma noite maravilhosa da graça de Deus. E eu já queria encorajar os irmãos que fizessem exatamente o que eu vou fazer agora nesse momento, né? Se você já está me vendo aí através do Facebook, né? Vá até aquele botãozinho que tem aí embaixo e tem compartilhar, né? E você clica nele e você já inicia uma sala de vídeo, né? Por quê, pastor? Se eu fizer isso, o que é que vai melhorar? Qual é a vantagem, né? A vantagem é que as pessoas que estão te seguindo no Facebook, os teus amigos do Facebook, eles também vão ter a oportunidade de ver lá na tua página, né, que você está assistindo um vídeo, e eles vão poder também acessar esse vídeo, né? Vão poder também compartilhar dessa mensagem, assim como estão fazendo comigo aqui. Algumas pessoas já estão entrando na minha sala de vídeo, que eu acabei de criar, né? Irmão Antônio Martins, irmã Vilmar, né? Graça a paz do Senhor, abençoados, povo santo de Deus, e muitos mais, não só pessoas que são da igreja, mas também outras pessoas que você conhece, que fazem parte do teu círculo de amizades do Facebook e que terão a oportunidade de ver, né, a pregação da palavra do Senhor, terão a oportunidade também de compartilhar conosco desse momento tão maravilhoso que é a pregação da palavra de Deus, que é essa mensagem que Deus traz à igreja hoje, nessa noite de quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 30, né? Véspera de feriado, né? Amanhã, dia 1º de maio, dia do trabalhador. E quem diria que nós iríamos estar presenciando um feriado de dia do trabalhador assim, né, irmã Márcia? Dia do trabalhador com portas fechadas, em que as pessoas não podem viajar, em que as pessoas não podem sair das suas casas, né? Graça e paz, abençoado, irmão Ednardo também está ligado conosco. Um grande abraço aos abençoados. Mande um abraço, né, fraterno aí ao seu pai, né, o irmão Davi, né, também. A sua mãe também, gosto muito dela, abençoada. Tá aqui com o seu Davi, meu pai, tá aqui ele colocando a observação aqui nos comentários. Grande abraço para os irmãos que estão compartilhando dessa mensagem nesse momento. Então, vamos iniciar mais um culto de louvor e de adoração. Está aqui a dona Elza também, né? Dona Elza, um grande abraço, viu, dona Elza? Em breve estaremos aí nos abraçando aqui num culto de louvor e de adoração também, viu? Grande abraço para todos os irmãos, não só aqui de Fortaleza, mas também de Recife, né? Os irmãos de Parnamirim, né? Região metropolitana de Natal, que estão aqui compartilhando conosco desse prazer de presenciar um culto de louvor e de adoração ao vivo através do Facebook, já que nós não temos a oportunidade, não temos esse prazer de estarmos aqui reunidos na igreja, né, presencialmente, né, por conta dessa pandemia que tem assolado o mundo inteiro, né, e chegou forte aqui no Brasil e mais precisamente aqui na capital de Fortaleza, da onde nós transmitimos ao vivo, aqui em Fortaleza, a situação realmente está, né, crítica, né, de contaminação desse coronavírus, e por isso mesmo a igreja, como uma forma de preservar a vida dos irmãos, né, principalmente a nossa igreja, que tem muitas pessoas de idade mais avançada, né, pessoas que estão acima dos 60 anos e que, portanto, fazem parte daquele grupo de risco, né, que tem uma possibilidade maior de agravamento em relação a essa doença. Nós tomamos essa precaução para evitar de que esses irmãos possam ter alguma complicação ou ser expostos a esses problemas de saúde, né? Então, hoje,
nós estamos transmitindo para você, meu irmão amado, para você, minha irmã em Cristo, esse culto de louvor e de adoração a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E eu queria iniciar cantando um hino de louvor, cantando um hino de adoração ao nosso Deus, dizendo que é um prazer, Senhor, te louvar, é um prazer te adorar, é um prazer estar na casa de Deus ministrando louvor. Foi para isso que nós nascemos, foi para isso que nós vivemos, para te adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Glórias a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga em espírito e em verdade. Em espírito, Em espírito, em verdade, em verdade. te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade. Em espírito, Em espírito, em verdade, em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos Dos reis reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Rei dos reis reis, e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. pra te adorar foi que eu nasci.
te adorar foi que nós nascemos. Para te bendizer, Senhor, é que nós vivemos. Hoje nós temos vivido numa sociedade em que as pessoas, elas têm levantado cultos a si mesmo, cultos à pessoa humana, cultos à prosperidade, cultos ao bem-estar, cultos à quebra de maldições, como se houvesse alguma maldição ainda para ser quebrada, que o Senhor mesmo não tivesse feito. E quando é que as pessoas vão fazer cultos a Deus? Quando é que as pessoas vão entender que o culto de louvor e de adoração não é voltado para nós mesmos, não é voltado para o nosso bem-estar material, pessoal, que o culto de louvor e de adoração é único, exclusivo, para bendizer ao nome do Senhor, ao Deus eterno, aquele que é a nossa fortaleza. Ó Senhor, como nós temos sede de Ti, ó Pai, como nós temos sede da Tua palavra, como nós temos sede de sermos exortados por Ti também, porque toda exortação produz fruto proveitoso em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Com júbilo nos lábios nós Te louvamos, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque debaixo de Tuas asas nós encontramos abrigo. Aleluia. Em nome de Jesus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilos nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, Senhor. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno.
te louvo, ó meu rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, irmã Márcia. Amém. Glórias ao nosso Deus eterno, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que através da sua palavra tem feito e fará grandes coisas, ao Deus que nos trouxe até esse lugar, ao Deus que permitiu toda essa situação, mas não por um acaso, conforme um fim proveitoso, eu tenho certeza disso. Porque a minha Bíblia diz, eu tenho certeza que é a tua também, se você crê em Deus, você há de concordar comigo, de que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, abençoados? Amém, eleitos? E, portanto, nós, como cristãos, não podemos ser negligentes, nem tampouco infantis acerca de tudo isso que tem acontecido, acerca de toda essa situação que tem se acometido em nossas vidas. Nós, pelo contrário, Deus nos chama a sermos homens e mulheres maduros para olhar e enxergar com olhos espirituais tudo isso que tem sucedido sobre as nossas vidas. E é exatamente sobre isso que Deus tem a nos dizer, que Deus tem a nos falar hoje, nessa noite de quinta-feira, dia 30 de abril, de 2020. Estamos aqui ao vivo da Igreja Cristo é Vida de Fortaleza, precisamente às 19h18. Eu gostaria que você, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, você que está hoje compartilhando desse privilégio de ouvir Deus falar ao vivo, aqui na igreja, abra por favor a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 16. É importante que você acompanhe essa palavra com a Bíblia em mãos, até para que você possa testificar que essa não é uma palavra produzida pelos anseios ou pela capacidade do homem, quem quer que ele seja, mas sim que é o próprio Deus que fala ao coração daqueles que Ele mesmo preparou, daqueles que Ele mesmo trouxe aqui hoje, mesmo que esse ambiente seja um ambiente virtual, através da internet. Então, abra por favor a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 11, no versículo 16. E o tema da mensagem, dessa mensagem que Deus traz hoje à igreja é a parábola das crianças que não queriam brincar. Pastor, tem essa parábola? Tem sim, e você vai ver, a parábola das crianças que não queriam brincar. Mateus, capítulo 11, no versículo 16 em diante, diz assim: Mas a quem hei de comparar esta geração?
É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Eu gostaria de, antes de mais nada, como nós fazemos sempre de costume, que você, por gentileza, aí de onde você está, na tua sala, com os teus filhos, né? Não tenha vergonha de orar na frente dos teus entes queridos, da tua mãe, do teu pai, dos teus filhos, né? Muito pelo contrário, isso é uma demonstração de reverência a Deus. E eu gostaria de chamar você nesse momento a orar ao Senhor comigo, dizendo: Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós te somos gratos, ó Deus forte, ó Deus que é a nossa fortaleza, pelo privilégio de hoje estarmos aqui reunidos através dessa grande rede, né, que alcança computadores, alcança smartphones, tablets no mundo inteiro, com um propósito maravilhoso, o propósito de ouvir Deus falar, o propósito de manifestar a graça de Deus através da pregação da Tua palavra. Senhor, e hoje nós viemos aqui humildemente te pedir que o Senhor nos dê sabedoria para compreender a Tua palavra com verdade, que o Senhor mesmo possa nos conduzir, Senhor, ao crescimento espiritual através das palavras que o Senhor mesmo preparou para a Tua igreja hoje, nessa noite de quinta-feira, em nome de Jesus. Fala com o Teu povo, fala através dos Teus filhos, dá entendimento àqueles aos quais o Senhor mesmo chamou, e que tudo o que for feito, o que for dito, o que for manifesto e profetizado hoje, nessa noite, que seja para a Tua honra, que seja para a Tua glória e que seja para o crescimento da Tua igreja. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga glórias a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Amém. Olha só, meu irmão amado, minha irmã em Cristo. Quando você viaja de carro pela estrada, né? Ou mesmo quando você toma um transporte, um ônibus, você observa que a estrada ela é cheia de placas, ela é cheia de sinalizações, né? E aquelas placas, aquelas sinalizações que você vê ao longo da estrada, que dizem ali o limite de velocidade, né? Velocidade máxima 80, 60, 100 km por hora, né? Curva perigosa à esquerda, curva acentuada à direita, né? Todas essas placas, todas essas sinalizações, né? Elas existem com um propósito de te proteger, de te sinalizar o caminho ao qual você vai percorrer ou te indicar qual é o procedimento que você deve ter naquela estrada, naquele rumo que você vai seguir. Ou seja, aquelas placas, elas sinalizam para a tua proteção. Só que quando você desrespeita essa sinalização, ou seja, a placa está mandando que você mantenha uma velocidade máxima de 80 km, e você está indo a 100, você está olhando aqui para o velocímetro, estou a 100 km por hora, e estou vendo a placa aqui do meu lado a 80, quando você desrespeita as sinalizações, essas mesmas placas que servem ou que serviriam para a tua proteção, nesse momento, elas estão denunciando a tua transgressão. Elas estão apontando o teu erro. E na nossa vida espiritual, meu irmão, acontece coisa semelhante. Se nós negligenciarmos aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos sinaliza como advertência e para a nossa proteção, para o nosso crescimento, né? Nós também acabamos colocando a nossa vida em risco. Nós também acabamos nos desvirtuando do modo seguro de nos conduzirmos. E talvez nós estejamos agindo dessa maneira, desrespeitando as sinalizações que Deus nos dá através da palavra,
nós estaremos ali nos sujeitando a penalidades, a infrações também impostas pelo nosso Deus. Esse texto que eu acabei de ler, no capítulo 11 de Mateus, do versículo 16 ao 19, é uma parábola, né, que como nós citamos aqui no início da mensagem, a parábola das crianças que não queriam brincar. Antes da gente explicar, né, o que Jesus ele quis dizer com essa palavra, com essa parábola, na verdade, eu queria trazer você para o contexto em que ela foi dita, né, para o contexto em que ela foi levada ao povo pelo próprio Senhor Jesus. Essa parábola aqui ela acontece dentro de um contexto onde Deus, né, há 400 anos, não levantava nenhum profeta. Há 400 anos não havia nenhum profeta que trouxesse palavra da boca de Deus para o povo. Até que nasce João. João Batista, né? João, filho de Zacarias, né? E de Isabel, né? Primo, né? De Jesus Cristo, né? E chamado assim de João Batista porque ele batizava nas águas os seus seguidores, né? Conforme era determinado pela lei que estava vigorando até aquele momento, né? E, além de batizar nas águas, João Batista, ele alertava, ele prevenia aos seus seguidores acerca da vinda do Messias, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que seria o próprio Deus num corpo de carne, aquele que viria para salvar o seu povo. Só que João, nesse contexto em que ele atraía seguidores e profetizava acerca da palavra de Deus, João também, ele foi um crítico muito ferrenho do governo, né, que executava as suas maledicências, né? Esse governo que fazia praticava coisas más, o governo de Herodes, né? E João Batista, inclusive, foi extremamente perseguido, porque ele, assim como os profetas de Cristo, ele não falava aquilo que os governantes queriam ouvir, mas sim aquilo que eles precisavam ouvir. Então, certa vez, inclusive, João, ele denunciou o governador Herodes, né? Além de ter denunciado por muitas coisas más que ele praticava, uma delas, né, foi exatamente o adultério que esse governador praticava com Herodias. Herodias era esposa do seu irmão, Filipe, né? E João, ele como profeta de Deus, ele denunciou, né, esse adultério que era realizado pelo próprio governador. Aqui em Lucas, no capítulo 3, no versículo 19, a gente pode confirmar isso. Lucas capítulo 3, no versículo 19, diz assim: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele no caso João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere, né? Então, pelo fato de João haver exortado, pelo fato de João haver denunciado, né, as maldades do governador Herodes, né, esse ganhou como prêmio a prisão, né? Foi preso, né, por conta de ter afrontado o governador na época, né? Então, sendo assim, João, ele dentro já do cárcere, né, preso, ele acabou, por conta disso, né, pelo fato de ser preso, alguns discípulos dele passaram a ter dúvidas acerca da vinda do Messias, acerca da vinda de Jesus Cristo, de quem seria realmente o Messias, né? E nessa época, Jesus já era um jovem, né? E as pessoas já evidenciavam as obras de Jesus Cristo e alguns criam já ser ele o Messias. Então, João, nesse momento,
no cárcere, ele manda um dos seus discípulos até Jesus para confirmar se aquele jovem realmente era o Messias, se realmente se tratava do Messias, né? E aí, aqui no capítulo 11 de Mateus, no versículo 2, diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, evidenciado a partir dessas palavras de sabedoria, né, João, ele realmente testificou que aquele era realmente o Messias, que Jesus Cristo realmente era o próprio Deus. Então, a partir do versículo 7 aqui, de Mateus capítulo 11, Jesus, ele passa a dar testemunho das profecias e do caráter de João Batista. Ou seja, Jesus, ele passa a fazer uma defesa pública acerca do ministério de João Batista, dizendo realmente ser ele o homem que profetizava acerca da vinda dele mesmo, Jesus Cristo, como sendo o Messias. Aqui no versículo 7, diz o seguinte: então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus estava falando que, olha, aquelas profecias, né, que haveria um que prepararia o caminho do Messias, este era verdadeiramente João Batista, e Jesus estava testificando isso. No versículo 11 diz: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. Que tem ouvidos para ouvir? Ouça. Ou seja, aqui Jesus está dizendo que aquelas profecias, né, a voz que clama no deserto, esse apontava para esse João Batista, que esse João Batista era o profeta que Deus havia prometido que iria preparar os caminhos do Senhor. Bom, e aí nesse contexto, Jesus, ele profere uma parábola, né? Uma parábola em que crianças brincavam, né, numa praça. E essas crianças, elas não entravam em acordo, né, de qual deveria ser a brincadeira. Cada um queria brincar de uma coisa e elas não entravam em acordo ao ponto que nenhuma delas brincava, né? E Jesus, ele comparava essa atitude insolente, essa atitude infantil, né, dessas crianças, né, com a atitude daquele povo do tempo de João Batista, do tempo de Jesus, né? Que também era infantil, que também era duro de coração e que também era espiritualmente cego. Nessa pregação, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, nós vamos analisar aqui essas 3 advertências de Jesus sobre aquele povo. E baseado nessas advertências, nós veremos como que essas advertências, elas ecoam sobre a nossa geração, sobre os nossos dias, sobre a igreja, sobre aqueles que creem. Será que nós somos muito diferentes daquele povo que Jesus chamava de infantis?
Eu me lembro que quando eu era mais jovem, né? Quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, eu gostava muito de jogar bola na rua, né? Jogar bola num campinho que havia lá perto lá de casa, né? E tinha um rapaz, tinha um jovem, né, da nossa idade também, que ele é quem levava a bola. Ele tinha uma bola bonita, uma bola nova, de couro, né? A gente era acostumado a jogar com bola de pano, com bola de meia, e ele era um que tinha uma bola, né, profissional. E aí ele levava a bola para jogar, mas com uma condição. Ele tinha que jogar todas as partidas, né? Ele não podia ser tirado do time, né? Sempre ele tinha que jogar. Só que no nosso linguajar, ele era meio ruinzinho, né? Ele não era exatamente aquele que a gente queria ter no time. Ele era simplesmente o dono da bola, e a gente tinha que manter ele no time. A gente ficava jogando ele de um time para o outro, né? Porque ele não jogava bem, né? E aqueles que jogavam bem, aqueles que realmente, né, jogavam melhor, achavam isso injusto, né? Que ele, somente pelo fato de ser o dono da bola, ele tinha que jogar todas as partidas, enquanto aqueles que tinham maior aptidão, aqueles que jogavam melhor, não tinham esse privilégio. Só que, nesse caso, se não se fizesse essa concessão, o jogo acabava e ninguém brincava, né? Então, se não se entrasse num acordo, né, ninguém cede e ninguém brinca. Era assim que funcionava. Aqui em Mateus, no capítulo 11, no versículo 16, diz assim: mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Olha só, não esqueça, meu irmão, que Jesus também foi criança, tá? Que Jesus, até chegar naquela idade em que foi batizado por João Batista, conforme havia sido determinado nas profecias, e assim também discernia a lei, Jesus havia crescido, Jesus também havia sido um jovem, havia sido uma criança, e Jesus também havia brincado com seus coleguinhas, né, e conhecia muito bem esse universo aqui infantil, né? Naquela sociedade, os meninos, eles queriam brincar de dança. Por quê? Porque isso remetia aos casamentos, aonde os homens, né, eles tinham a incumbência de dançar, de cantar, eram responsáveis, né, pela dança, pelo canto, né, dos casamentos. E os meninos, eles gostavam de brincar disso. Era uma forma deles se prepararem, né? Eles viam seus pais fazendo isso também nas cerimônias de casamento, e eles gostavam de brincar disso. Já as meninas, né, pranteavam. E por mais que isso pareça estranho, mas isso também era uma brincadeira para as meninas, né? Por quê? Porque as meninas também viam que nos sepultamentos as mulheres, elas iam para chorar, para prantear, né? Para colocar ali naquele local, entoar as lamentações, entoar lamúrias, né? E isso era uma coisa muito própria das mulheres, né? Onde havia um sepultamento, as mulheres se reuniam, né, para fazer as lamentações, para fazer as lamúrias. E as meninas, vendo isso, né, as meninas crianças, elas brincavam também de prantear, né, de entoar lamentações, porque viam as mães fazendo isso também. Então, para elas, isso também era uma brincadeira. Só que nem os meninos queriam brincar de lamentação, né? Nem as meninas queriam brincar de dança, né? Ninguém queria brincar na brincadeira que o outro queria, né? E as crianças não se entendiam, as crianças não entravam num acordo, e qual era o final disso? Ninguém brincava, né? Olha o que Jesus diz. Capítulo 11, versículo 16. Mas a quem hei de comparar essa geração? Jesus, então, meu irmão, comparou aquelas crianças, Jesus comparou aquela geração, né, com infantis, né? Porque
nem eles se adaptavam ao ministério de João Batista, né? Nem tampouco ao de Jesus Cristo. Não estavam satisfeitos nem com um, nem com o outro. E por que havia essa oposição? Por que as pessoas que se diziam cristãos, que se diziam entendidos da palavra, as pessoas que se diziam religiosos daquela época, por que eles se opunham a João Batista, se opunham a Jesus? Por que eles não se adequavam nem a um e nem a outro? Bom, vamos ver primeiro quem era João Batista e por que as pessoas elas se opunham à maneira de João Batista pregar, né? Versículo 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Aquela geração, ela não aceitava nem o ministério, nem o estilo de vida de João Batista. João Batista realmente era um homem que se vestia com roupas rústicas. João Batista não era um homem que se vestia com roupas finas. João Batista não era um homem que visivelmente era um homem alinhado ou bem aparentado, né, que se vestia como as pessoas que faziam parte do alto clero, muito pelo contrário, né? João era um homem de estilo de vida nômade, né, que vivia no deserto, que vivia nas florestas. João era um homem que fazia abstinência de alguns alimentos, né, de algumas comidas. João era abstêmio, ou seja, João não bebia bebida alcoólica, João não bebia vinho, por exemplo, né? E mesmo assim, esse foi o homem enviado para preparar o caminho de Jesus. E o fato de João ser assim, ou seja, ter esse estilo, né, de vestimenta, ser um homem de hábitos não convencionais, né, podemos dizer assim, isso fazia com que o povo tivesse a imagem de João como uma pessoa rude, né? Não, João é uma pessoa rude, eu não vou procurar aquele homem, um homem que vive no deserto, um homem que vive em meio às florestas, um homem que se veste de pele de animais, que anda todo sujo, né? Um homem que não anda em festas de casamento, um homem antissocial, né? Esse homem, na certa, tem demônios. Porque os endemoniados, eles viviam afastados da sociedade. Aqueles que eram tidos como endemoniados na época, eles viviam afastados da sociedade. E eles, né, faziam uma associação do estilo de vida de João com aqueles endemoniados. E por isso diziam, João tem demônios. Bom, e aí agora vamos ver o outro estilo, né? O estilo de Jesus, por exemplo. Versículo 19. Veio o filho do homem, né, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Olha, meu irmão, aí veio Jesus Cristo, bem diferente do estilo de vida de João Batista, né? Inegavelmente, Jesus tinha um estilo de vida completamente diferente de João, né? Apesar de Jesus ter uma vida de devoção, apesar de Jesus ele ser um homem devotado às coisas espirituais, mas também Jesus ele tinha uma vida social, Jesus participava de casamentos, Jesus participava de festa de aniversário, de eventos. Jesus não tinha uma dieta restritiva, né? Quando ele ia para as festas de casamento, ele se alimentava, ele comia das coisas que tinham ali para comer, né? Ele não era abstêmio, né? Ele bebia vinho. Alguns dizem assim, não, Jesus não bebia vinho. Aquele vinho lá que Jesus transformou a água, né? Aquele vinho era um vinho sem álcool. Isso é conversa para boi dormir, né? Vinho é vinho em qualquer lugar do mundo, né? E todo vinho tem álcool, né? Pelo menos os vinhos que eu conheço, todos os vinhos têm álcool. E era tradição nas festas de casamento que as pessoas bebessem do melhor vinho, né? Tanto é que aqueles que se excediam um pouco se embriagavam. Ninguém se embriaga com vinho sem álcool, né? E Jesus bebia desse vinho? Sim. Desse vinho com álcool? Sim. Logicamente sem exagero, né? Sem se embriagar. Mas Jesus também bebia vinho, né?
Jesus não era abstêmio, Jesus não tinha restrições à sua alimentação como João tinha, né? Por exemplo, o Criador dos céus, ele aproximava daqueles, né? Como mesmo dos pecadores, né? João já tinha um outro estilo de vida, João vivia isolado da sociedade. E Jesus se aproximava de todos. E por isso chamavam Jesus de comilão, de beberrão, né? E de um homem que andava com pecadores e que talvez fosse pior do que eles. Era assim que as pessoas tratavam Jesus, era assim que eles viam a Jesus Cristo. Ou seja, né, os críticos, eles não reconheciam nem Jesus, nem João como os portadores da palavra de Deus. Eles não estavam satisfeitos nem com um, nem com o outro. Ou seja, era igual a crianças, não sabem o que querem. Tinha um comportamento infantil, né? Olha, meu irmão, e isso é algo que ainda hoje ocorre dentro da igreja. Eu posso dizer que eu, pessoalmente, né, quando tive que assumir esse altar por conta da impossibilidade do nosso pastor Carlos, que continua se tratando, né, da sua enfermidade, e eu creio em Deus que em breve ele estará aqui conosco. Mas eu também encontrei muitos críticos, né, que diziam, se fosse o pastor Carlos, isso não estava acontecendo assim. Se fosse o pastor, né, ele não estava pregando com tanta brandura, o pastor ele era duro, o pastor ele exortava, o pastor ele pegava pesado, né? Como se as pessoas elas tivessem saudade de serem exortadas duramente, né? E aí eu percebi que talvez o problema fosse comigo. Poxa vida, será que eu devo exortar de uma forma mais dura? E todas as vezes que eu tentei fazer isso, né, eu notei que a igreja não recebia bem, né? Aí chegavam as pessoas que diziam assim, olha, mas eu tenho muita saudade quando o pastor pregava uma palavra mais encorpada, uma palavra, né, que tinha mais embasamento, né? E aí eu pensei assim, será que as pessoas estão com saudade das pregações do pastor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar algumas pregações antigas do pastor Carlos e vou fazer uma releitura delas. Talvez as pessoas elas se sintam mais confortáveis, talvez, né, elas gostem, né? E sabe o que foi que aconteceu? As críticas continuaram, né? As pessoas continuaram criticando, né? E aí eu percebi que o problema não era comigo. O problema é porque as pessoas, a igreja, de uma maneira geral, ela sempre foi assim. As pessoas, elas têm esse ímpeto de serem infantis, espiritualmente, de não saberem o que querem. Pastor, eu agora eu gostaria que o senhor fosse mais duro. Aí quando o pastor é mais duro, não, pastor, eu acho que o pastor exorta muito. Aí quando o pastor prega sobre fé, diz assim, pastor, acho que o pastor está pregando muito sobre fé. A gente gostaria de uma pregação mais teológica, né, de um ensino mais aprofundado, né? Aí daqui a pouco as pessoas estão dizendo assim, não, pastor, mas está muito parecido com um seminário teológico, a gente quer uma pregação que nos dê ânimo. Na verdade, as pessoas não sabem o que querem. O comportamento infantil, ele sempre foi um problema enfrentado nas igrejas. E aí, na igreja em graça, não é diferente. Aliás, Paulo, ele já advertia acerca disso, lá em 1 de Coríntios, no capítulo 14, no versículo 20. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Olha só o que diz aqui. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Olha,
Paulo já advertia a igreja dos Coríntios: olha, não sejam meninos no juízo, né? Sejam homens amadurecidos, vamos crescer, vamos deixar de infantilidade, vamos deixar de mimimi, vamos deixar de críticas que não levam a lugar nenhum. O que é essa infantilidade espiritual da qual Paulo exortava a igreja, né? Lembre que todo aquele que é convertido pela palavra, ele precisa crescer. Ninguém, ele chega na igreja já maduro espiritualmente, né? Ele precisa crescer na graça, ele precisa crescer no conhecimento, né? Ele precisa amadurecer na fé. E esse amadurecimento, ele vem, né, ao decorrer do conhecimento, da meditação da palavra e principalmente através dos momentos em que a tua fé é provada, das experiências que Jesus, Ele mesmo providencia na tua vida, para que você coloque essa fé em prática, né? Mas existem aqueles que, apesar do tempo decorrido, que apesar do tempo de congregação, infelizmente não amadurecem. Pessoas que se recusam a crescer, pessoas que até têm entendimento, pessoas que têm até um conhecimento literal da palavra, mas se recusam a amadurecer, continuam infantis, continuam imaturos na fé, né? Bom, ao nível pessoal, essa infantilidade, ela se manifesta através de muitos aspectos, né? Que podem ser através de brigas, através de dissensões, né? Raiva, ciúme, inveja. Ou seja, pessoalmente, essa infantilidade, ela geralmente se manifesta através de um comportamento destrutivo, e que é observado nas pessoas, inclusive dentro das igrejas, né? Agora, no relacionamento com Deus, no caso, essa imaturidade, ela se manifesta numa vida não consagrada a Deus. Ou seja, são pessoas que não constituem raízes espirituais, são pessoas inconstantes. Hoje a pessoa está na igreja, está bem, está ouvindo a palavra, está dando glória a Deus, daqui a pouco, cadê o irmão? Né? O irmão não veio hoje, o irmão está doente, né? Aí a gente sabe que essa doença não necessariamente é uma doença na carne, mas às vezes é uma doença no espírito. Sim, a pessoa, ela é inconstante na fé, ela acaba abandonando a igreja, acaba dando ouvidos a outras vozes, e aí daqui a pouco volta. Ou seja, é uma pessoa que é imatura espiritualmente, e essa imaturidade, ela se reflete no relacionamento dela com Deus, né? Não constitui raízes, são pessoas que não conseguem ser constantes na fé. E na igreja, dentro do templo, né, essa imaturidade também se reflete com relação ao descaso com a Bíblia, ou com descaso com a palavra do Senhor, ou seja, pessoas que não aceitam a dureza da pregação. Já viu gente teimosa? Já viu gente que Deus está falando ao coração dessas pessoas, e a pessoa está dizendo, não é bem assim, né? Eu já vi gente dizendo assim, não, eu não posso dizer amém para tudo que o pastor falar. E eu vou dizer amém para quê? Para quem, no caso? Se o pastor é a pessoa vocacionada por Deus para trazer a palavra para mim, né? Então tem gente que é duro de coração, realmente, né? Não aceitam a dureza da pregação, e isso é uma indicação de imaturidade espiritual, né? Cada vez mais, infelizmente, a igreja, no tocante à instituição religiosa, ela passou a verter o culto, ou seja, a tornar o culto algo muito mais centralizado no ser humano, né? Na pessoa, e não em Deus. Quando você vê esses pregadores por aí afora, você vê aí de todo jeito, culto da prosperidade, né? É o que mais se vê aí. Culto da prosperidade, culto do milagre, culto da vitória. Olha, venha para o culto da vitória. Venha para o culto dos desempregados, dos desesperados. Venha para o culto, né, dos desesperançados, para o culto dos descasados, né? Ou seja, sempre focando na pessoa, sempre focando na obtenção de algo que você anseia.
E quando é que vai chegar o culto a Deus, né? Quando é que as pessoas vão entender que culto só existe um, que é a Deus, né? Quando é que vai ter o culto a Deus? Isso é uma imaturidade muito grande que muitas vezes se instala dentro da igreja. As pessoas, elas cultuam muito mais o eu quero assim, eu desejo dessa maneira, eu quero ouvir essa palavra, eu acho que o pastor devia falar sobre esse assunto. Pessoas que acham que podem discernir o que se é pregado no altar, como se Deus falasse com elas e não falasse com o pastor, né? Duro de coração. Em 2 de Pedro, aliás, no capítulo 3, no versículo 18, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Portanto, meu irmão, cresça no conhecimento, cresça na sabedoria, mas acima de tudo, cresça na dependência de Deus. Porque se nós nos enchermos de entendimento, nós nos enchermos de letra e não entendermos que somos dependentes de Deus, nada disso faz efeito. Em segundo lugar, cuidado com a dureza do coração, né? Você já conheceu pessoas que dizem que estão certos, mesmo estando errados, né? Tem um familiar meu que diz que tem um ditado que eu passei a minha infância ouvindo, e hoje eu creio que esse ditado ele tem uma extrema coerência. Ele diz assim: dá razão a quem não tem, porque quem tem não precisa. Às vezes, você, para convencer alguém que é duro de coração, ou seja, alguém que é teimoso, às vezes você tem que dar razão a ele, né? Porque ele sabe que não tem razão. E você que tem razão, você não precisa ser convencido, né? Mas tem gente que é assim, que é duro, né? Que mesmo estando errado, diz que está certo, né? Isso é teimosia. Foi isso que Jesus relatava lá na parábola, né? Que nós falamos, que nós abrimos essa mensagem, né? Inclusive, Jesus, nessa parábola, ele falava sobre essa teimosia, inclusive confrontando, fazendo um paralelismo entre as pregações de João Batista e dele mesmo, Jesus Cristo. Olha aqui o que ele diz em Mateus, no capítulo 11, no versículo 17. Mateus capítulo 11, no versículo 17, diz assim: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Olha como Jesus é sábio desse ponto de vista de usar, né, palavras metafóricas para fazer com que as pessoas compreendam, né? A pregação de João era como se realmente uma lamentação. Por quê? Porque a pregação de João, ela apontava para uma chamada ao quebrantamento. A pregação de João era uma exortação ao arrependimento, né? Era uma pregação severa, uma pregação dura, mas extremamente necessária, né? Muitas vezes o altar, ele tem que ser duro. Muitas vezes o altar, ele tem que ser severo na pregação, porque e muitas vezes Deus requer isso é necessário. Aqui em Mateus, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João, ele chamava aqueles que vinham ao batismo, né, de forma hipócrita, né, aqueles que tinham aparência de piedade, que vinham para se batizar. João chamava esses de raça de víboras, né? João era duro, né? Por isso, eles preferiam dizer que aquela mensagem proferida por João provinha de demônios. Já a pregação de Jesus era, como aqui no versículo 17 diz, a música da flauta, né? Capítulo 11, no versículo 17, diz: nós vos tocamos flauta. Era como se fosse a pregação de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque a pregação de Jesus Cristo era a mensagem da salvação.
A pregação de Jesus Cristo era as boas novas de alegria. Jesus veio para tirar o luto de um povo que andava perdido, que andava sem pastor, e colocar no lugar uma coroa de alegria, óleo de alegria, em vez de pranto, né? E você sabe como é que o povo reagiu? Também não aceitaram Jesus. E aí preferiram chamar de Jesus de quê? De comilão e de beberrão, de bebedor de vinho. Aquela geração não viu em Jesus motivos para se alegrar, mas também não viu em João motivos para se arrepender e endurecer os seus corações. Olha, meu irmão, nós temos na igreja muitos que conhecem a palavra, que conhecem a Bíblia, que conhecem a letra de uma maneira extraordinária. Conhecem a palavra, mas endurecem o coração. Olha, e aquela semente que cai numa terra dura, né? Ela não penetra no solo. Ou seja, são pessoas que ouvem a palavra, mas essa palavra não penetra no coração. Pessoas que vivem de aparência, têm uma aparência de santidade, mas a sua vida, na real, não reflete isso. Em Mateus capítulo 7, no versículo 16, diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Olha, meu irmão, é pelos frutos que se conhecem quem verdadeiramente é convertido. Você conhece quem de fato é de Deus pelas atitudes, pela obediência à palavra. Não adianta você pertencer a uma congregação, não adianta você pertencer a um segmento religioso. Você tem que viver a palavra. Em Romanos, no capítulo 2, no versículo 5, Romanos, capítulo 2, versículo 5. E eu passo muitas vezes que eu ouço muita gente falando isso, né? Olha, irmão, você tem que viver a palavra. E eu fico me pensando, poxa vida, começa por você então. Cadê teus frutos? O que que você faz então? Qual é a visão que as pessoas têm de ti? Romanos capítulo 2, versículo 5 diz: mas segundo a tua dureza e coração impertinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e de revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Olha, meu irmão, o céu não é um lugar para quem tem crachá de religioso. O céu não é lugar para teólogo, para teórico religioso. O céu é para quem vive uma conduta cristã real. Em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7, Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Olha só o que diz aqui. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Olha, meu irmão, não seja duro de coração. Ouça o que Deus está falando e entenda que a semente, ela tem que entrar para que ela germine. E a última advertência que Deus faz é acerca da cegueira espiritual. Antes de nós sermos colonizados, nós que vivemos na América, viviam muitos povos. Viviam aqui no Brasil, nós tínhamos indígenas, e aqui dos nossos vizinhos, aqui que são banhados pelo Pacífico, tinham os astecas, que era um povo que tinha uma religião que sacrificavam pessoas. Olha, em um dos cultos astecas, os historiadores dizem que foram sacrificadas mais de 80 mil pessoas. Ou seja, os astecas sacrificaram mais gente do que a Covid-19. Que religião é essa que tem prazer na morte, no sangue de outras pessoas? É cegueira espiritual. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 19,
diz assim: veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Pense no ministério de João, né? Será que eles não viram que João ele resgatava as profecias do Antigo Testamento? Será que eles não viam, né, que João ele falava realmente, ele profetizava a respeito do Messias de acordo com aquilo que o Antigo Testamento dizia? Será que eles não enxergavam que João foi o precursor de Jesus Cristo, que ele apontava para a profecia daquele que viria para abrir os caminhos de Jesus Cristo? Será que eles não enxergavam que muitos foram convertidos e se arrependeram por conta da pregação de João Batista? Só que os homens eles preferiam ver demônios na vida de João. E no ministério de Jesus, será que eles não viram que o batismo de Jesus confirmava a sua divindade, né? Que ali naquele momento tudo aconteceu conforme havia sido predito que aconteceria com o Messias? Será que eles não viam que a sua vida, a vida de Jesus, era de acordo com a mensagem que ele mesmo pregava? Será que eles não enxergavam que a pregação de Jesus mudava vidas? Mas eles preferiram ver o que não existia e difamaram Jesus como glutão e beberrão de vinho. Aquela geração não teve sabedoria para ver, para enxergar, né? Que apesar dos métodos e das vidas, né, extremamente distintas, João e Jesus, eles apontavam para o mesmo resultado. Ou seja, para a salvação, para o caminho da salvação. João e Jesus, eles estavam ali cumprindo a palavra de um mesmo Deus. Existem muitos cegos na obra de Deus, meu irmão, porque perderam essa visão, a visão de reverência, a visão do serviço à casa do Senhor, a visão do evangelismo e do amor. Acabam vivendo para si mesmos e não para a obra do Senhor. Acabam olhando tanto para si que esquecem de olhar para o irmão. Essa mensagem, ela trata de brincadeira de criança, mas de brincadeira ela não tem nada. A palavra é séria, meu irmão. É tempo de abrir os nossos olhos. É hora de amadurecer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito falou à igreja hoje, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu queria nesse momento, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, queria que você, junto comigo, que você fizesse uma oração. Eu gostaria que você, nesse instante, que você fechasse os teus olhos, que você curvasse a tua cabeça em reverência ao nosso Deus e dissesse: Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Deus bendito, como nós precisamos de Ti, Senhor, como nós somos necessitados de Ti. Sem Ti nós nada somos, sem Ti nós nada podemos fazer. Por mais que tenhamos conhecimento, Senhor, literal da palavra, mas se Deus não tocar nos nossos corações, se nós continuarmos enrijecidos, jamais nós teremos a capacidade de enxergar a Deus aonde o Senhor verdadeiramente está, de crescer através da Tua palavra, como o Senhor tem nos chamado. Muitos acham que são capazes de chegar ao amadurecimento, ao crescimento por si mesmos, achando-se autossuficientes, prepotentes, arrogantes. Mas esses tais, Senhor, na verdade não enxergam que estão agindo como crianças. Crianças que não sabem o que querem. Crianças que desceram para brincar e não conseguem sequer entrar em um acordo sobre o que devem ou não fazer. É por isso, Senhor, que o Deus Todo-Poderoso nos constituiu líderes, pessoas segundo o Teu coração, para nos exortar, para nos orientar, para nos direcionar, para nos mostrar
o caminho e nós nos submetemos a eles. Pois sabemos, Senhor, que o Senhor fala através daqueles aos quais o Senhor mesmo escolheu, através dos teus profetas, através daqueles que o Senhor Todo-Poderoso envia a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Amolece o coração daqueles que ainda encontram-se enrijecidos pela prepotência e pela arrogância. Faz o Senhor perceber que nós somos necessitados uns dos outros e todos de Deus, porque sem Ti nós nada podemos fazer, nós nada somos. Tudo que nós queremos, tudo que nós somos, tudo que nós vivemos está em Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, se em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Quero Te ver, Senhor. Eu quero Te ver como nunca Te vi, tocar-Te, sentir Tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que Tens que fazer. Quero ser segundo Teu coração, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, meu amado irmão, minha irmã em Cristo, eu gostaria de te agradecer nesse momento por você ter acompanhado esse culto de louvor e de adoração até o fim, de você ter nos prestigiado nessa véspera de feriado, e eu tenho certeza que Deus tem falado muito ao coração daqueles que têm acompanhado essa mensagem. Eu gostaria de te fazer um convite nesse momento, para que você possa estar conosco também no próximo domingo, às 9 horas da manhã, tá bom? Próximo domingo é o nosso próximo encontro aqui mesmo, no Facebook da Igreja Cristo é Vida, às 9 horas da manhã, quando nós estaremos celebrando o nosso culto de louvor e de adoração no dia do Senhor. Mas antes disso, amanhã, que é sexta-feira, feriado, nós, às 9 horas da manhã, temos a programação com o programa
A Verdade que Liberta, que vai ao ar de segunda a sexta, todos os dias, de 9 às 10 da manhã, na AM 930 Metropolitana, né, que é uma rádio aqui da região metropolitana de Caucaia, aqui, região metropolitana de Fortaleza. Ah, pastor, mas eu não moro em Fortaleza, eu não moro no Ceará, eu moro em outro estado. Ah, pastor, eu moro no Ceará, mas eu moro no interior, aqui na minha área não pega a rádio metropolitana, não tem problema, né? Hoje em dia, esse problema se resolveu facilmente, basta você ir no Google, né, e você vai lá e faz uma busca AM 930 Metropolitana. Quando você clicar lá no Google, vai aparecer uma série de links para você assistir a programação da Rádio Metropolitana ao vivo pela internet, sem chiadeira, sem interrupção, com qualidade digital, né? E eu te convido a amanhã, às 9 horas da manhã, você ouvir o programa A Verdade que Liberta, na AM 930 Metropolitana, onde o nosso pastor Carlos Magno estará falando, né, estará pregando de maneira maravilhosa. Mas pastor, você não acabou de falar que o pastor Carlos Magno está doente, como é que ele está pregando na Rádio Metropolitana? É verdade, né? Nós estamos, né, transmitindo uma série de mensagens que foram gravadas aqui em Fortaleza pelo pastor Carlos Magno através do programa A Verdade que Liberta na Rádio Metropolitana. Então, essa é mais uma oportunidade que você tem, né, de matar a saudade do pastor Carlos Magno pregando através das ondas da Rádio Metropolitana e, melhor, todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, de 9 às 10 da manhã. Então, por favor, compartilhe, né, o nosso programa, porque, aliás, é com muita dificuldade que nós temos mantido o nosso programa nesses tempos de pandemia. Eu quero, inclusive, abrir aqui para os irmãos, né, falar de maneira muito sincera para você que é ouvinte, né, que você que está acompanhando as nossas pregações, que há poucos dias nós, inclusive, cogitamos em tirar o programa A Verdade que Liberta do ar, por conta das nossas condições financeiras. É bem verdade que, nesse tempo de pandemia, a grande parte dos membros da igreja estão passando por dificuldades financeiras também. Muitos que congregam aqui na igreja de Fortaleza são pessoas que vivem no mercado informal, são feirantes, são pessoas que vendem comida, né? São pessoas que vendem, né, na rua, né? Então, pessoas ou pessoas que dependem da circulação de pessoas para o seu ganha-pão, e essas pessoas tiveram o seu ganha-pão, tiveram a sua renda, né, extremamente restrita por conta dessa pandemia, e a igreja, por consequência, sofre também essa restrição. A igreja também tem sofrido sérias restrições por conta dessa pandemia, e pensamos sim, né, com o benefício de manter o templo, que é alugado, né, de manter a obra do Senhor, de reduzir custos, pensamos em tirar do ar o programa A Verdade que Liberta. Mas nós estamos cientes, né, estamos certos de que Deus há de prover, né, as nossas necessidades. E eu já queria pedir para você, meu irmão, que se sensibiliza com essa obra, para você que quer ajudar a essa obra, que, por favor, se você quiser nos ajudar realmente, deposite teus dízimos e as tuas ofertas na nossa conta da Caixa Econômica Federal, que nós disponibilizaremos para você através do WhatsApp ou através do Facebook também, sem problema nenhum. Se você mora aqui em Fortaleza e quiser trazer os teus dízimos e as tuas ofertas aqui, né, pastor, as agências da Caixa estão muito lotadas, eu não consigo fazer depósito. Se você quiser, vem até aqui, a nossa igreja está fechada para cultos, mas nós, no momento dos cultos, ou seja, nas terças e nas quintas, né, a partir das 18 horas e nos domingos, durante o dia todo, se você quiser vir aqui, somente para deixar o teu dízimo, a tua oferta, nós estaremos aqui para receber. Da mesma maneira nas igrejas de Recife e na igreja de Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Então, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, por favor, compartilhe desse grande, né, prazer
que é manter a obra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém, abençoados? Então, eu queria me despedir dos amados irmãos e mandar um grande abraço, um grande beijo, né, para todos e dizer que domingo nós estaremos aqui reunidos mais uma vez às 9 da manhã. Um grande abraço e até lá.